meus irmãos, minhas irmãs, estamos na missa da Ceia do Senhor, conhecida como Lava-Pés. Iniciamos o Tríduo Pascal, no qual nós celebramos na quinta-feira a instituição do sacerdócio da Eucaristia. Na sexta-feira não existe missa, porque nós celebramos a morte, porque toda missa é paixão, morte e ressurreição. Nenhuma missa é morte. Toda missa implica em uma Páscoa completa, quando Jesus passa pela paixão, morte e ressurreição. E a igreja que é coerente no seu ensinamento, na Sexta-feira Santa, ela só faz a celebração. Ela não faz a missa, porque na sexta-feira nós celebramos a morte. E, claro, o Sábado Santo do Silêncio, com a Vigília Pascal, a vigília já pela parte da noite, que já é a vigília da ressurreição, que proclama Cristo vitorioso. Esse, nós já sabemos, é o mistério central da nossa fé. Você que já acompanha minhas homilias em tantos outros lugares, você sabe que eu afirmo e continuo afirmando que esta celebração do Tríduo, ela é uma atualização, é uma repetição para atualizar. E não só isso, é a festa central do catolicismo, do cristianismo. Mais do que o Natal, nós aprendemos, infelizmente, comercialmente, a valorizar o Natal, que é importante. É Cristo que assume a nossa humanidade. Fazemos a ceia do Natal, mas deveríamos ter uma ceia da Páscoa, porque a Páscoa é o mistério central, na qual toda a nossa fé gira em torno desses acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ali está a síntese do que é a fé que nós professamos e precisamos nos esforçar para vivê-la. Sempre um esforço, porque nenhum de nós é perfeito, porque fomos atingidos pelo pecado, atingidos pelos pecados somos fracos, e fracos falhamos. Faz parte da natureza humana, afetada pelo pecado, falhar. E se nós não aceitarmos isso, nós vamos viver nos condenando, nos cobrando, nos angustiando, e isso não ajuda no crescimento espiritual, porque a pessoa fica perturbada. É preciso aceitar-se, é preciso conformar-se, e a partir daí fazer o melhor que eu posso dentro dos meus limites, dentro da minha pequenez, dentro da minha miséria, dentro da minha pobreza, que Cristo vem enriquecer, que Cristo vem em nosso auxílio. Tanto nós vivemos o mistério central da nossa fé. E é uma repetição, nós repetimos isso todos os anos. E repetimos como uma atualização. É como se
espiritualmente nós nos transportássemos para aqueles acontecimentos no momento em que eles aconteceram. Isso é atualização na liturgia, é um transportar-se para aqueles acontecimentos espiritualmente. É também uma repetição, porque a igreja, e eu também já tenho dito isso em outras homilias, é uma pedagoga. O pedagogo é aquele que, conforme a cultura grega, conduzia as crianças no caminho, para a escola, nos estudos, orientava. A igreja é essa realidade espiritual e material, institucional, que Cristo deixa. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele deixa essa instituição para que ela seja continuadora da sua missão e haja em nome dele, ele sendo o cabeça, como diz São Paulo, e nós, batizados e incorporados ao seu corpo místico, somos os membros desta igreja. Portanto, nós atualizamos esses fatos todos os anos. Aqui eu me questiono, eu acho que nós deveríamos nos questionar, não para nos julgarmos, nem para nos condenarmos, nem para ficarmos com sentimento de culpa e autocondenação. O questionamento, a reflexão, ela deve servir para a nossa vida no sentido de amadurecer, e não no sentido de se acusar, de se lamentar, de ficar triste. E qual é o questionamento? Nós repetimos esses ritos todos os anos. Não é assim? Nós lemos essa leitura todos os anos. Não é assim? Nós meditamos a instituição do sacerdócio e da Eucaristia todos os anos. Celebramos a Quinta-feira Santa todos os anos dentro de uma pedagogia da Igreja que, em primeiro lugar, faz isso porque nós temos a tendência de desleixar, de esfriar na fé. A gente começa empolgado, mas do meio para o fim a gente vai perdendo o embalo, já não vai sendo tão fiel assim, já vai desanimando, as coisas vão acontecendo, o ativismo, o corre-corre, as lutas do dia a dia, os sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos limites, limitações. Então, a igreja sábia, continuadora da missão de Cristo, pedagoga que conduz, nos faz repetir, atualizar, para que essa fé esteja sempre viva dentro de nós e nós possamos sempre renovar o propósito de viver essa fé. É por isso que repetimos. Mas o questionamento é essas repetições. Há quantos anos você participa do Tríduo Pascal? Há quantos anos você celebra a Quinta-feira Santa? Há quantos anos você ouve a pregação de que a Quinta-feira Santa é a instituição do sacerdócio, é a instituição da Eucaristia, dois grandes sacramentos. O sacerdote que age em persona Christi, que é canal da graça, o sacerdócio ordenado, porque os leigos têm o sacerdócio comum dos fiéis, que é santificar a vida no dia a dia, santificar a vida no meio da família, mas o sacerdócio ordenado é para ser canal da graça, através da unção que ele recebeu, para ser um instrumento que dispensa para o povo de Deus os sacramentos, a ação de Deus
que tem uma eficácia espiritual por causa da ordenação que o sacerdote recebeu. Então nós já sabemos disso. E a pergunta que não quer calar é: se nós já sabemos, qual é o efeito que essas repetições ao longo dos anos, que essas santas missas ao longo dos anos, que esse tríduo pascal celebrado ano após ano tem surtido na tua vida, na minha vida? Qual é o efeito prático que isso traz? Qual é a consciência que isso desperta? Qual é a vivência que eu sou movido a ter a partir dessa atualização? Ou será que eu participo do rito, eu cumpro o preceito, eu participo todos os anos, mas passou da porta da igreja para a rua, é como se eu me esquecesse. É como se eu estivesse anestesiado, anestesiada. É como se não fizesse efeito nenhum. Então, nós repetimos esses ritos todos os anos. Qual é a influência desses ritos na tua vida? Rito pelo rito não serve para nada. Acender a vela por acender a vela não serve para nada. Ajoelhar por ajoelhar não serve para nada. Aliás, participar da missa por participar da missa não serve para nada. A não ser que essa prática, essa repetição, como dizem inclusive no meio dos atletas, né? Quando a gente repete um exercício, repete, essa repetição vai te ajudando a fazer o exercício de uma maneira melhor, a aperfeiçoar-se, a amadurecer na prática daquele exercício, a ter um desempenho melhor quando for exigido de mim fazer aqueles exercícios numa competição. A repetição é um método pedagógico que, além de atualizar a fé para que ela não esfrie, é um método pedagógico que deve me ajudar a ir vivendo um contínuo processo de conversão, um contínuo processo de amadurecimento. E a pergunta que fica, todas as quintas-feiras santas que você e eu participamos, qual é a influência, qual é o amadurecimento, qual é a vivência da fé que foi renovando, que foi sendo renovada, que foi restaurando, que foi fazendo de mim uma pessoa na fé, nos meus relacionamentos, na vivência principalmente do amor, mais madura. Claro que perfeito nenhum de nós será, só Deus é perfeito. E se você for procurar essa perfeição, vai ficar louco, louca, porque você vai perceber em você falhas, erros, limitações, que enquanto estamos nesta terra, por mais santos que nós possamos ser, essas falhas vão estar lá presentes. E eu provo isso com argumentos. São Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, pediu para Jesus tirar. Jesus disse: basta-te a minha graça, vai caminhar com esse espinho da carne. E ele próprio, São Paulo, ainda fala no outro trecho do Evangelho, das suas cartas: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Olha aí o santo dizendo que tinha imperfeição, que falhava, e mesmo assim não deixou de ser santo. Porém, mesmo compreendendo isso, a repetição destas celebrações
precisa, de uma maneira pedagógica, nos ensinar a amadurecer aos poucos na fé. E não é um amadurecer para você ficar enxergando pecado em tudo. Não é um amadurecer para você sair condenando e querendo ser a patrulha do bairro, a patrulha do grupo, a patrulha da igreja, que sai por aí condenando ou criticando A, B ou C. É um amadurecer a partir de você mesmo, de você mesma. Não é para olhar para os outros, é para olhar para si. Não é para cuidar da vida alheia, é para cuidar da sua vida. Deixa que o outro cuide da conversão dele. E se ele precisar, ele te pede ajuda. E se você, por caridade, ofereça ajuda. Se ele não quiser, respeite. Portanto, essa atualização do Tríduo Pascal precisa ir aos poucos e ao longo dos anos nos ajudar a valorizar e respeitar o sacerdócio, a valorizar e respeitar a presença de Jesus na Eucaristia. E o próprio lava-pés, que é também instituição do sacerdócio da Eucaristia, o gesto que nós vamos fazer daqui a pouco na Santa Missa, desta ceia do Senhor, nós já recordamos o que ele simboliza? Serviço. O que ele simboliza? Jesus que faz o gesto dos escravos, dos servos, ou seja, humildade. O que ele simboliza? Doação, entrega. Mas na tua vida, ao longo desses anos que você participou de missa de lava-pés, a doação, existe um esforço para viver a doação, existe um esforço para viver o serviço, sem querer nada em troca, nem elogio, nem aplauso, nem reconhecimento. Existe um esforço para viver a humildade. Então, essas repetições do rito, não pode ser o rito pelo rito. Ah, eu participei da missa de lava-pés. E daí? Ao longo dos anos, está te ajudando a servir? Ah, eu participei da missa de lava-pés. E daí? Ao longo dos anos, está te ajudando a criar uma consciência de doação? Ah, eu participei da missa de lava-pés. E daí? Ao longo dos anos, está te ajudando a desenvolver uma consciência humilde. Portanto, é preciso que essas atualizações possam colaborar para o nosso crescimento gradual, paulatino, lento, de conversão, de amadurecimento na fé, como pessoas, nos nossos relacionamentos. Senão não está adiantando nada. Cumprir o rito não resolve nada, não é solução mágica. Não nos faz bons. Eu não sou bom porque eu cumpri o rito. Eu não sou bom porque eu ajoelhei. Eu não sou bom porque eu acendi a vela. Eu não sou bom porque eu ando de mão posta. Eu sou bom porque deixei o ensinamento de Cristo atualizado em cada celebração, fazer a minha consciência refletir e a partir daí eu fazer o esforço nos meus limites para servir, para me doar, para ser humilde. Isso me faz bom e, claro, não pelo meu próprio esforço, mas pelo próprio exemplo de Cristo e pelo auxílio dele. E tomemos cuidado, é claro, porque a leitura nos fala
que o mal entrou no coração de Judas. Cuidado para não deixarmos o mal entrar no nosso coração. Nós somos constantemente tentados pelo mundo, pela nossa rotina, através dos conflitos e traumas que trazemos, através das dificuldades que sofremos, através das injustiças que nos atingem, através, às vezes, da nossa própria criação, que às vezes não foi uma boa criação, através de tantas outras situações, nós somos tentados a deixar o mal entrar no nosso coração. Essas repetições do rito, os tridos pascais que vivemos, as quintas-feiras santas que celebramos, incluindo esta, precisa me ajudar a ficar vigilante, vigiai e orai, para não deixar o ódio tomar conta do meu coração, como tomou conta do coração de Judas, para não deixar o orgulho tomar conta do meu coração, como tomou conta do coração de Judas, para não deixar a inveja tomar conta do meu coração, como tomou conta no coração de Judas, para não deixar o ciúme tomar conta do meu coração, como tomou conta do coração de Judas, para não deixar contravalores como a competição, a intolerância, o egoísmo, o julgamento, a vaidade excessiva, a mentira, a maldade, a malícia, tomarem conta do nosso coração. Porque não se engane, nem pense que eu e você estamos isentos disso. Natureza enfraquecida pelo pecado é natureza que é constantemente tentada, e nós, na nossa humanidade enfraquecida, sim, somos visitados por esses sentimentos negativos, por esses contravalores, e precisamos, a partir das repetições do Tríduo Pascal, da Ceia do Senhor, tentar neutralizar, renunciar a estas coisas. A mentira, a maldade, a malícia, a ganância, ao materialismo, a fofoca, as redes sociais, o vício nas redes sociais, que hoje estão ditando para a gente como nós devemos nos comportar. É uma verdadeira escravidão as redes sociais, que ditam padrão de vestimenta, que ditam padrão de comportamento, que ditam padrão de pensamento, que excluem pessoas, o famoso cancelamento, que ditam preconceitos. É preciso que o que nós celebramos nos ajude a não deixar o mal entrar no nosso coração como entrou no coração de Judas. A mágoa, a falta de perdão, a falta de diálogo, a desonestidade, a desobediência, a autossuficiência. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, celebrar o lava-pés é bom, é importante, mas essa atualização desta celebração, assim como a de amanhã às 15 horas da celebração da morte do Senhor, e assim como a vigília que nós vamos celebrar da ressurreição do Senhor, precisam surtir um efeito, não de moralismo, para eu sair condenando e julgando, ou andar de mãozinha posta querendo ser o santinho, ou achando que porque eu faço isso e aquilo, isso me santifica.
mas precisam me ajudar a amadurecer na fé, principalmente para viver a maior lei que o Cristo deixou e colocou-se como referencial: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E em nome desse amor, por causa das repetições do rito, que nos levam a refletir e meditar, deveríamos deixar entrar no nosso coração, deveríamos deixar o Cristo nos lavar como lavou os discípulos no lava-pés, do ódio para amar, do orgulho para sermos humildes, da inveja para nos alegrarmos com o bem do irmão em vez de ter inveja, do ciúme para querermos o bem do irmão e não o que ele tem, da competição para sermos fraternos ao invés de competirmos uns com os outros, da intolerância para sermos tolerantes, nos lavar do egoísmo para sermos empáticos e nos colocarmos no lugar do outro, da outra, da avareza, da ganância e aprendermos a partilhar, da fofoca e aprendermos a colocar um freio na língua, do julgamento e aprendermos a ter misericórdia com os irmãos, das redes sociais e aprendermos a ter um limite com o uso delas, da mágoa e ressentimento e aprendermos a praticar o perdão, da falta de diálogo e aprendermos a dialogar, sabendo ouvir sem se ofender, sabendo falar sem agredir, da desonestidade, sabendo ser honestos, como nos esforçando para isso, da autossuficiência, procurando depender de Deus e saber que em comunidade e em sociedade nós dependemos uns dos outros também. Portanto, que essa repetição possa surtir efeito de conversão no nosso coração. Ela não valerá nada se for apenas uma repetição. Ela não nos ajudará em nada se for apenas mais um rito. Ela não nos ajudará em nada se não me levar a amadurecer no meu relacionamento com Deus e com os irmãos no amor, mais do que na condenação, no amor, mais do que no julgamento, no amor, mais do que no ódio, no amor, mais do que na incompreensão, no amor, mais do que na exclusão, no amor, mais do que na infidelidade de não vivermos, ou pelo menos de não procurarmos fazer o esforço de praticar esse amor. Deus nos abençoe. Maria Santíssima interceda por nós e que esse tríduo seja frutuoso, seja abençoado e essa atualização nos ajude num amadurecimento constante e permanente da fé como pessoas, como filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.